Então vamos voltar aqui. Alguma pergunta? Não? Achei que alguém ia fazer uma pergunta. Vamos voltar aqui para o nosso plano geral, né? A primeira coisa que a gente fez foi falar da nossa referência básica em economia, que é o mercado competitivo. Mais uma vez, ela é uma referência, né? É uma economia que serve como uma referência, um metro para a gente. É muito difícil ver todas as condições de um mercado competitivo satisfeitas no mundo real, mas ainda assim, esse mundo de concorrência perfeita é muito útil para a gente porque ele tem algumas propriedades bastante interessantes e aí depois a gente vai vendo como é que a economia real se distancia dessa referência e possivelmente pensar em políticas públicas para a gente voltar para lá. Por exemplo, uma das suposições que a gente fez aqui é que firmas e consumidores são tomadores de preço. A gente sabe que isso não é sempre verdade. Existem firmas, por exemplo, que elas são elas dominam o mercado, um número pequeno de firmas domina o mercado. Quando é uma única firma que domina o mercado, a gente tem um monopólio. E quando a gente tem um monopólio, aqueles resultados do teorema do bem-estar não se aplicam mais. E aí o que a gente faz? Nós, sociedades, né, criamos leis, a maioria dos países tem leis para promover a competição e barrar um poder do monopólio que poderia reduzir o bem-estar social. Eu não vou falar muito sobre isso não é muito o foco da disciplina, mas dá uma ideia do que a gente está fazendo. Está fazendo a mesma coisa aqui. A gente construiu essa economia ideal, onde a gente tem uma situação de eficiência maximizada. Esse é o primeiro teorema do bem-estar. E depois a gente começou a ver como é que o teorema do bem-estar, o mercado pode falhar em oferecer eficiência para a sociedade, com a existência de externalidades, por exemplo. E aí depois a gente vai pensar em políticas públicas para trazer um mundo com poluição o mais próximo possível de um mundo ideal. Então é isso que a gente está fazendo. Então, se essas condições forem verdadeiras, a gente tem o primeiro resultado importante para a gente em economia, que é o teorema do bem-estar, número 1. E ele diz para a gente que se o mercado for competitivo, a alocação de bens, a distribuição de bens, tanto do ponto de vista da produção quanto do consumo, é Pareto ótima. Ou seja, não é possível, do ponto de vista do consumo, melhorar o bem-estar de alguém sem piorar o de outra pessoa. Do ponto de vista da produção, não é possível produzir mais de uma coisa sem sacrificar a produção de outra coisa. E o mix de coisas que são produzidas e consumidas reflete as preferências da sociedade. Então, e a gente também tem o segundo teorema do bem-estar, que diz que nós podemos chegar a qualquer alocação que é Pareto ótima via mercado, desde que a gente promova a distribuição de recursos antes que o mercado comece a operar. Tá? E aí depois a gente definiu externalidades. A gente definiu externalidades tecnológicas e pecuniárias. As tecnológicas são aquelas que existem quando as ações de um indivíduo ou de uma firma afetam o bem-estar de outro indivíduo ou o lucro de outra firma diretamente, né? E nenhuma compensação é dada, nenhuma autorização também é dada. A outra externalidade é pecuniária, porque as ações de um indivíduo ou firma afetam o bem-estar de outro indivíduo ou o lucro de outra firma, mas de forma indireta, via preços. E a gente falou que a gente não vai se preocupar com essa, porque ela não gera ineficiências. Foi aquilo que a gente mostrou na aula passada, né? E as externalidades pecuniárias acontecem o tempo todo. Depois nós começamos a caracterização formal de uma economia com externalidades, uma economia com dois indivíduos.
eles são todos tomadores de preços, existem L bens de mercado, para cada um desses bens existe um preço. Cada indivíduo tem uma riqueza WI, nós temos dois indivíduos, né? Então o indivíduo 1 tem a riqueza W1, o indivíduo 2 tem a riqueza W2. A utilidade do indivíduo depende de duas coisas: dos bens de mercado que esse indivíduo consome e de uma ação H que é realizada pelo indivíduo 1. Tá? Então, tanto o indivíduo 1 quanto o indivíduo 2 têm a sua utilidade afetada por uma ação que só o indivíduo 1 toma. Se o indivíduo 1 que realiza essa ação, H, então a gente vai supor que ele ou ela faz isso porque isso beneficia esse indivíduo. Então, a derivada da utilidade do indivíduo 1 com relação a H é positiva, ou seja, se esse indivíduo fizer mais dessa ação H, a utilidade desse indivíduo aumenta. Agora, qual é o impacto dessa ação H no indivíduo 2? Se a gente tiver uma externalidade negativa, como a poluição, então essa derivada da utilidade do indivíduo 2 com relação à ação H realizada pelo indivíduo 1 é negativa. Então, o indivíduo 1 polui como parte do seu consumo, o que for, da sua produção. Aqui não é economia de produção, mas o indivíduo 1 faz essa ação e, se isso é uma poluição, essa poluição vai afetar negativamente o bem-estar do indivíduo 2, a utilidade do indivíduo 2. Por isso que essa derivada aí é negativa. Mas pode ser uma externalidade positiva também, a gente falou disso. Eu posso decidir pintar a minha casa, deixo a minha rua mais bonita. Na medida que eu faço isso, os preços das casas eu contribuo para que os preços das casas naquela vizinhança aumente. Então, eu não estou só me beneficiando quando eu pinto a minha casa, eu mantenho a minha casa, mas também eu estou gerando um efeito externo positivo para outras pessoas. Então, nesse caso de uma externalidade positiva, a derivada da utilidade do indivíduo 2 é positiva. Nós supusemos uma utilidade quase linear, né? E nós resolvemos primeiro o problema do consumidor com relação ao consumo dos bens de mercado. E depois nós colocamos aquela solução dentro da utilidade derivada do indivíduo e a gente viu que essa utilidade, no final das contas, vai depender de H. Ou seja, essa utilidade aí que a gente comprimiu e chamou de φI, ela depende da ação H. Se for φ1, então H aumenta a utilidade do indivíduo 1. Se a gente estiver falando de φ2 e for uma externalidade negativa, o H, a ação tomada pelo indivíduo 1, vai diminuir a utilidade do indivíduo 2. E a gente perguntou o que é o ótimo de Pareto. Qual é aquela situação que a gente está maximizando o bem-estar dessa sociedade? Se a gente estiver maximizando o bem-estar dessa sociedade composta por dois indivíduos, a gente vai estar numa situação que a gente vai estar com um cobertor curto. Não é possível fazer mais para alguém sem prejudicar outra pessoa. Então, ótimo de Pareto significa que a gente está maximizando a utilidade dessa sociedade. Como que a gente fez isso? Nós demos uma de planejador social e colocamos a utilidade derivada do indivíduo 1 e do indivíduo 2, somamos as duas e maximizamos essa soma com relação ao nível da externalidade H que o indivíduo 1 vai produzir. A gente viu que, via de regra, a poluição ótima não é zero. Em alguns casos, ela pode sim ser zero. Em outros casos, ela não vai, em muitos casos, ela não é zero, né? As coisas que a gente faz na vida geram poluição. Mas qual que é aquele nível ótimo? Quanto de poluição que é de mais ou de menos? Isso acontece quando a utilidade marginal do indivíduo 1 é igual ao negativo da utilidade marginal do indivíduo 2. Então, se a gente estiver pensando em poluição, por exemplo, o que essa expressão aqui está dizendo para a gente é que o benefício adicional que a poluição causou para o indivíduo número 1
é igual ao dano adicional que aquela unidade adicional de poluição causou para o indivíduo número 2. Ou seja, a gente está olhando unidade por unidade de poluição e perguntando qual é o benefício que essa unidade gera para essa sociedade. Vai ser para o indivíduo número 1. Qual que é o dano que ela gera? É o dano que gerou para o indivíduo número 2. Se o benefício for maior do que o dano, do ponto de vista social, aquela unidade de poluição faz sentido. E a gente vai continuando. Unidade número 2 de H. Se o benefício daquela unidade adicional de poluição ainda for maior do que o seu custo social, ela faz sentido. A gente está supondo aqui que à medida que a gente polui mais, o benefício adicional, o benefício marginal da poluição para o indivíduo 1 vai decrescendo e o dano adicional da poluição para o indivíduo número 2 vai crescendo. Até que chega um ponto que o dano da última unidade de poluição é igual ao benefício que ela também traz. Poluir mais do que isso é ineficiente, porque aí eu vou estar numa situação onde uma unidade a mais de poluição vai gerar um dano maior para a sociedade, para o indivíduo 2 nesse caso, do que o benefício que ela vai trazer para o indivíduo número 1. Então, essa é a condição de otimização para a poluição, para o nível ótimo de poluição. É dado por essa expressão aqui, tá? Condição de primeira ordem, solução interior. Mas o que o indivíduo número 1 vai fazer? Porque aqui a gente olhou para a sociedade inteira. Agora, não tem uma pessoa na vida, na prática, que decide o que todo mundo vai fazer. Nós fazemos o que a gente faz respondendo aos nossos incentivos de forma separada, individualmente. O que o indivíduo número 1 vai fazer quando ele ou ela escolherem o nível de H, de poluição? Esse indivíduo vai pensar o seguinte: qual que é o benefício que a poluição vai gerar para mim? Qual que é o benefício de poluir mais uma unidade? Nessa sociedade, a gente não está regulando o poluidor, então não tem custo nenhum de poluir. Então essa pessoa vai pensar, enquanto o benefício de poluir mais uma unidade for positivo, eu vou continuar poluindo. Até que vai chegar um ponto onde o benefício que a última unidade de poluição me trouxe é igual a zero. Agora, olha o que acontece. Então, o indivíduo vai poluir até o benefício da última unidade ser igual a zero. Mas isso é diferente do nível ótimo de poluição, onde o benefício da última unidade de poluição tem que ser igual, na verdade, ao dano que essa pessoa causou para outra pessoa, ao dano marginal. Tá? O gráfico que ilustra isso, para o caso de uma externalidade negativa, é esse gráfico da esquerda. Então, a gente colocou o nível de poluição da ação H no eixo horizontal, e no eixo vertical nós traduzimos de forma heróica os benefícios de cada unidade da poluição e os danos de cada unidade da poluição em unidades monetárias por unidade de poluição. Então vamos olhar para o ponto de vista do poluidor. O poluidor tem essa curva aqui de benefício marginal da poluição. Mais uma vez, quem está ouvindo esses termos pela primeira vez, marginal, né? Marginal em economia significa adicional por adicional. Então, benefício marginal da poluição é benefício adicional de uma unidade adicional de poluição. E a gente está supondo isso daqui, olha aqui. A primeira unidade de poluição gera um benefício grande para o indivíduo número 1. E esse indivíduo, então, vai poluir. O indivíduo número 1 está ignorando o indivíduo número 2, tá? Nesse meu argumento aqui, por enquanto. Aí a segunda unidade de poluição ainda gera um benefício positivo. Faz sentido para o indivíduo número 1 poluir a segunda unidade. Enquanto o benefício de poluir uma unidade adicional for positivo, o indivíduo número 1 vai continuar poluindo. O indivíduo número 1 vai parar de poluir nesse nível aqui, HM, onde o benefício da última unidade de poluição é igual a zero. É o que a gente encontrou aqui. Tá? Agora, qual que é o nível ótimo de poluição?
do ponto de vista social, eu tenho que prestar atenção no benefício que a poluição traz para o indivíduo número 1, mas também no dano que ela traz para o indivíduo número 2. E as primeiras unidades de poluição trazem um benefício relativamente baixo, desculpa, trazem um dano relativamente baixo para o indivíduo número 2, comparado ao benefício que elas geram para o indivíduo número 1. Mas se a gente passar do ponto H estrela, o dano de uma unidade adicional da poluição é maior do que seu benefício. Do ponto de vista social, não faz sentido. Então, o nível ótimo de poluição é H estrela. Mais do que H estrela, o dano é maior do que o benefício. Não faz sentido. Menos do que H estrela, se eu parar aqui, por exemplo, onde o meu mouse está, isso também não é eficiente do ponto de vista social. Por quê? Porque se eu poluir mais uma unidade, eu ainda vou ter um ganho líquido, benefício maior do que o dano. Então, do ponto de vista social, é interessante ter esse benefício líquido ali. Então, o nível ótimo é H estrela. Esse gráfico aqui ilustra de uma forma bem intuitiva o que acontece, né? Poluição sem regulação, que o mercado vai dar para a gente, vai ter em HM, mas o que é socialmente ótimo é H estrela. Então, a gente tem ineficiência quando nós temos uma externalidade negativa. HM é diferente de H estrela. Mas a gente também tem ineficiência quando a gente tem uma externalidade positiva. Vamos entender esse gráfico da esquerda de novo um pouquinho melhor. Eu tenho menos filinha 2, né? Ou seja, menos utilidade marginal de H para o indivíduo número 2. Por que eu tenho esse sinal de menos aqui? Porque no caso de uma externalidade negativa, a utilidade marginal para o indivíduo número 2 é negativa, né? Quanto mais poluição eu respiro, maior vai ser o meu dano de mais uma unidade de poluição. E a gente colocou o sinal de menos, isso aqui ficou positivo, esse gráfico que era para ser, que é o filinha que é aqui embaixo, o filinha 2 que é embaixo, que é negativo, virou positivo quando eu coloquei o sinal de menos. Agora, olha o que acontece quando eu tenho uma externalidade positiva. Mais uma vez, o benefício marginal para o indivíduo número 1 é o mesmo que a gente tem aqui do lado esquerdo. Mas o impacto que H tem no indivíduo número 2 é positivo. É o indivíduo número 1, por exemplo, tomando mais vacinas e, com isso, beneficiando o indivíduo número 2, porque agora o indivíduo número 2 não vai ser contaminado pelo indivíduo número 1. Ou o indivíduo número 1 cuidando mais da sua casa e, com isso, gerando um benefício para o indivíduo número 2, porque está valorizando a rua toda. Está contribuindo para valorizar a rua toda. Então, o benefício de mais uma unidade de poluição, da externalidade positiva, o benefício para o indivíduo número 2 ele é positivo. Quando a gente coloca o sinal negativo, essa curva que é positiva fica aqui embaixo, fica negativa. Olha aqui onde a ineficiência acontece. A ineficiência acontece porque se eu deixar o indivíduo número 1 fazer o que ele ou ela querem, sem nenhum incentivo, sem nenhuma regulação, nenhum controle, esse indivíduo vai realizar a atividade até o nível HM. Mas o que é socialmente ótimo é o nível H estrela. É por isso que muitos governos, mais uma vez, subsidiam vacinas, né? Se a gente deixar a sociedade, a suposição aqui, se a gente deixar a sociedade sem nenhum tipo de incentivo, por exemplo, o nível de vacinas que eu vou ter na sociedade é HM. Muitas pessoas vão dizer, eu não vou tomar vacina porque é caro, por exemplo, se eu tiver que comprar no mercado. Só que quando aquela pessoa não se protege, ela também deixa de proteger outras pessoas. E aí, muitos governos subsidiam a vacina, dão às vezes, né, a vacina gratuita, para incentivar as pessoas a tomarem o nível de vacina, a sociedade, né, mais pessoas na sociedade tomarem a vacina e a gente chegar no nível ótimo que é H estrela. Tá? Bom, foi aqui que a gente parou ontem.
E na aula passada, desculpa, e agora a gente está então retomando. Tá bom, o que a gente fez aqui nesse gráfico, nesses dois gráficos, foi caracterizar o problema. Se eu tivesse um mercado competitivo, o mercado ia me dar esse H estrela aqui. Esse H estrela aqui, ó, e essas curvas, elas parecem curvas de oferta e demanda, não é verdade? Vocês já viram isso antes. A maioria de vocês, imagino. E é verdade, tem que parecer mesmo. Por quê? Olha aqui no caso da poluição. Esse aqui é o benefício marginal da poluição. Nada mais é que, no caso de um mercado competitivo, se eu estiver falando de maçãs, por exemplo, o benefício marginal ou o valor do benefício marginal de consumir mais uma maçã. O quanto as pessoas estão dispostas a pagar, o sacrifício que elas estão dispostas a fazer para consumir mais uma maçã. Isso nada mais é do que a curva de demanda. E essa crescente aqui, no mercado competitivo, nada mais é do que o custo de produzir mais uma unidade, o custo marginal, que é a curva de oferta. Então, olha aqui, ó, segredo profundo de economia. A gente, com muita frequência, foca em escolhas, em economia, e a escolha ótima é aquela que balanceia custos e benefícios de forma a maximizar o benefício líquido. É impressionante o quanto vocês vão ver esse tipo de ideia aparecer em economia, nas mais diversas áreas. Tá? Então, isso é muito parecido com a oferta e demanda. Porque a ideia é a mesma, benefício versus custos. Tá bom, então nós caracterizamos aqui o problema da poluição, por exemplo. Se a gente deixar o mercado não regulado, o nível de poluição vai ser HM, mas o ótimo é H estrela. Como é que a gente pode corrigir esse problema? Uma das formas de corrigir esse problema é via política de comando e controle. A política de comando e controle, ela dita comportamento. Você tem que fazer isso. Por exemplo, se você é um produtor de aço, por exemplo, ou você queima carvão para gerar uma termoelétrica, para gerar energia elétrica, tá? Numa termoelétrica. Uma lei de comando e controle pode dizer o seguinte: você tem que ter um filtro na sua chaminé, e esse filtro vai captar parte da poluição. Ou você tem que usar um filtro na sua fábrica que limpa a água antes de jogá-la no rio. Ou um processo de resfriamento da água antes dela ser jogada no rio. Tá? Isso é política de comando e controle. Ou você tem que cortar a sua poluição em 50%. Passo lá uma lei. Ou você tem que usar um certo tipo de insumo que é não poluente, ou limitar o uso de algum insumo poluente. Essas são políticas, então, que elas determinam o comportamento do indivíduo, tá? Ou do agente econômico. Né? Pode ser um indivíduo, pode ser uma firma, pode ser uma agência de governo, o que for. Essas são as políticas de comando e controle. A gente está experimentando isso em várias partes do mundo, né? No caso de uma externalidade positiva. Vamos supor que H aqui se refira ao uso de máscaras quando as pessoas saem na rua. Isso para a sociedade inteira. Algumas pessoas vão usar as máscaras, né, do ponto de vista social, o uso de máscaras vai parar aqui no HM quando as pessoas, o benefício de mais uma unidade foi igual a zero. Algumas pessoas vão dizer: eu não gosto de usar máscara, aquilo é muito ruim, aquilo me incomoda, incomoda a forma que eu respiro, incomoda a minha comunicação, não vou usar máscara. Por isso que, do ponto de vista social, a frequência, o uso de máscaras vai parar no HM. Só que quando as pessoas usam máscaras, elas protegem outras pessoas, elas geram benefício para outras pessoas. E aí o nível ótimo de uso de máscaras é H estrela, não HM, que as pessoas estão usando de forma não regulada. O que vários governos têm feito? Eles passam leis que dizem o seguinte: é obrigatório usar máscara se você sair na rua. Essa é uma política de comando e controle. Tá? Ela
ela vai definir um comportamento, vai determinar um comportamento. Se você não seguir aquele comportamento, você pode ter sanções diversas. Você pode, em alguns lugares, se você for residente, você pode ser até preso. Então, esse é um exemplo aqui de política. Tá? Outros tipos de política pública, outra família de política pública, é a família de incentivos econômicos. E os dois fundamentais estão citados aqui. Ó. É o incentivo de preço, isso veio de Pigou, economista britânico, nos anos 20, 30, 1920, 1930. E uma outra solução veio do Ronald Coase, nos anos 40, 50, 60, nessa época aí. The Problem of Social Cost, se não me engano, é dos anos 30. E o Coase, o Pigou focou em preços. A intuição é a seguinte, a poluição é gratuita, por isso que a gente polui. Então, vamos colocar um preço na poluição que as pessoas vão reduzir o quanto que elas poluem. O Coase teve outro insight. A gente precisa definir direito de propriedade. E aí a gente resolve esse problema. Vamos falar, então, a gente falou aqui rapidamente, né, sobre políticas de comando e controle. Essas são as políticas que são mais frequentemente adotadas no mundo. Em grande parte porque as políticas de preço, de imposto sobre a poluição, ou de direito de poluir, e um direito transacionável, isso está meio estranho, meio fora de contexto, mas a gente vai chegar lá, elas sofreram uma reação negativa muito grande da sociedade quando elas foram propostas lá para trás. Né? Então, elas foram propostas antes das políticas ambientais de fato serem implementadas. Lembra, a gente falou na primeira aula sobre a criação da Environmental Protection Agency nos Estados Unidos, né, que seria parecido com, tem um paralelo com o IBAMA / Ministério do Meio Ambiente no Brasil. Então, a criação da EPA foi do começo dos anos 70. E a sugestão de se usar mecanismos de incentivo econômico que já existia há décadas para trás, do ponto de vista teórico, foi rejeitada com argumentos éticos fortes na época. Uma reação forte da comunidade com argumentos éticos. Que argumentos eram esses? O argumento era basicamente o seguinte: esses mecanismos de incentivo econômico que colocam um imposto sobre a poluição ou que dão títulos que as pessoas autorizam as pessoas a poluir, isso é antiético porque isso coloca um preço na poluição, isso coloca um preço na vida, por exemplo, de animais, de ecossistemas. Isso é antiético, não se pode colocar preços nas coisas. Estou fazendo um argumento de forma bem simplificada. Tá? Mas quando a gente avançou, e voltando para os Estados Unidos, no começo dos anos 70, houve um conjunto de leis que definiam patamares de níveis de poluição. Alguns famosos são o Clear Air Act e Clean Water Act, Clean Water and Clean Air Act, na verdade, são duas leis distintas. E a implementação dessas leis foi basicamente com políticas de comando e controle. No caso da poluição do ar, era a instalação de filtros, por exemplo, nas fábricas. Um poluidor importante lá nos Estados Unidos é a queima de carvão para termoelétricas. Essa queima de carvão libera SO2 na atmosfera, o SO2 combina com água, libera enxofre na atmosfera, e isso combina com água e se torna chuva ácida, com efeitos diversos tanto sobre o meio, quanto ecossistemas, quanto até construções de prédios e coisas do tipo. Então, nos anos 70, começo dos anos 70, os Estados Unidos
adotaram essas políticas de comando e controle. Se você queima carvão, você tem que usar um filtro, por exemplo, uma certa tecnologia. Aí a gente acelera lá para os anos 90, depois eu vou mostrar uma figura para vocês, a gente acelera até os anos 90 e o que aconteceu foi o seguinte, as políticas de comando e controle ajudaram muito a reduzir a poluição, só que elas tinham chegado meio que no limite delas. Ainda era importante reduzir a poluição, mas como é que a gente faz isso? Era a grande pergunta que eles tinham. E os Estados Unidos fez um grande experimento, né? Ele fez um teste famoso, que foi a introdução de títulos negociáveis de poluição para o caso de SO2, para o caso da chuva ácida. O título negociável de poluição, eu estou contando só a história, depois eu vou entrar um pouco mais nos detalhes conceituais disso. Eles basicamente limitavam a quantidade de poluição que as firmas podiam emitir e os Estados Unidos distribuíram esses títulos para os poluidores. Se alguém quisesse poluir mais, teria que comprar um título de outra pessoa, que tivesse um título sobrando. E ao longo do tempo, o número total de títulos de poluição ia caindo. E essa política foi extremamente bem sucedida. A poluição reduziu de forma bastante drástica nos anos seguindo essa política, não só por causa da política em si, houve outras coisas, como melhoria de transporte de carvão com menor teor de enxofre dentro dos Estados Unidos, enfim. Mas a política foi muito bem sucedida em linhas gerais. Ao ponto que os críticos antigos passaram a ver isso como uma panaceia, a solução para todos os males da poluição. Até chegou ao ponto que os economistas começaram a dizer, calma, calma que não é sempre assim. Vai ter situações onde esses títulos negociáveis vão funcionar muito bem, mas vai ter outras situações que o comando e controle vai funcionar muito bem. A gente tem que ir caso a caso. Tá, então foi uma longa história para introduzir a ideia de que a maioria das políticas públicas que a gente tem no mundo inteiro para controle da poluição são baseadas em comando e controle. Uma outra solução, outra família de soluções, tem a ver com incentivos econômicos. Diferente do que comando e controle faz, os incentivos econômicos não ditam o comportamento que o indivíduo tem que seguir, ou que a firma tem que seguir. Ela dá um incentivo econômico para a firma ou para o indivíduo alinhar suas ações de poluição com o que é socialmente ótimo. E o insight do Pigou foi o seguinte, a gente polui e polui além do nível ótimo porque poluir é gratuito. Ninguém paga por poluir. Qual que é a solução que ele propôs, então? Vamos colocar um preço na poluição. Ideia bastante simples. Se a gente colocar um preço na poluição, quanto maior for esse preço, menor vai ser o incentivo das pessoas poluírem, e a gente espera que elas poluam menos. Tá? Então, a ideia é escolher impor um imposto sobre a externalidade de forma a induzir o indivíduo número 1 a escolher o nível ótimo de poluição. Não estou dizendo para o indivíduo número 1 polua H estrela porque é ótimo. Estou dizendo, faz o que você quiser, mas para cada unidade que você poluir, você vai ter que me pagar um imposto. Tá? Então, a nossa previsão nesse caso é que o indivíduo vai reduzir a poluição. Mais uma vez, né, ciência econômica, a disciplina economia, tem muita gente que é desconfortável com esse termo ciência junto com economia, ele é mais uma ciência social do que uma ciência exata, né? Então a gente costuma caracterizar as ciências duras como ciência, mas enfim, a economia em geral não é uma disciplina prescritiva, ela não vai dizer para você o que é certo e o que é errado, tá? Ela é muito mais uma disciplina preditiva. Então, qual que é a minha previsão? Indivíduos respondem aos incentivos que eles encaram. Se a poluição for gratuita, eu vou ter um certo nível de poluição que vai ser relativamente alto. Se eu aumentar o preço da poluição, se eu colocar um imposto sobre a poluição,
eu vou dar um incentivo às pessoas poluírem menos. Então, a minha previsão é que a poluição vai cair. Faz sentido? É isso que a economia faz com frequência, né? Dizer o que é bom, o que é ruim para as pessoas, isso é com as pessoas, né? Não é com uma disciplina. Mas a gente pode fazer essa previsão. Então, tá bom. Então, o que eu estou querendo fazer aqui? Olha o que eu estou querendo fazer. Eu sei que se o indivíduo 1 ficar completamente desregulado, a poluição vai estar no nível que não é socialmente ótimo. Vai ter muita poluição. E quando a gente polui, eu me beneficio da poluição, mas tem um custo associado à poluição que eu estou empurrando para outras pessoas. É um custo que é externo ao tomador de decisão. Por isso que a gente chama de externalidade. É uma externalidade gerada pelo indivíduo 1 e imposta no indivíduo número 2. O imposto pigouviano ele tenta internalizar a externalidade. Ele diz o seguinte, espera aí, tem um custo que você está empurrando para o indivíduo número 2. Vamos trazer esse custo de volta para você. Aí, se eu acertar o custo da poluição, eu vou mostrar um gráfico depois, eu vou mostrar aqui também de forma analítica, se eu acertar esse custo da poluição, eu vou alinhar os incentivos do indivíduo número 1 com o que é bom para a sociedade. Não vou nem usar a palavra bom, né? A economia não fala o que é bom ou ruim, mas com o que é ótimo para a sociedade, e a gente chama de ótimo aqui eficiência de Pareto. Tá? Então vamos lá. O problema passa a ser o seguinte, agora o indivíduo número 1 vai escolher o nível de atividade H, poluição, por exemplo, né? Para maximizar a sua utilidade derivada, né, que depende de H. Só que agora esse indivíduo vai ter que descontar desse nível de utilidade que esse indivíduo vai maximizar o imposto que esse indivíduo tem que pagar para o governo. Como é que é esse imposto? Para cada unidade de poluição H, que esse indivíduo número 1 emite, esse indivíduo vai ter que pagar T unidades monetárias. Né? Então, se eu poluo, sei lá, 10 toneladas de carbono, por exemplo, e o preço do carbono é $42, então, no final desse período de um ano que eu poluí 10 toneladas, eu vou pagar 10 mil vezes 42, né? 420 mil reais, dólares, o que for. $42 é o preço do carbono que algumas pessoas estimam em alguns mercados. Então, olha o que está acontecendo. Antes dessa política, esse termo aqui, ó, menos TH, não estava no problema do indivíduo. Agora, eu estou trazendo esse custo da poluição para o tomador de decisão, para quem decide o quanto poluir. Mais uma vez, é um imposto unitário, imposto sobre unidade de poluição vezes a quantidade de poluição que o indivíduo vai ter que pagar. Vai ter que mandar um cheque para o governo, nesse valor aqui, T vezes H. Qual que é a condição de primeira ordem nesse problema aqui? A condição de primeira ordem vai ser tal que a utilidade marginal da poluição vai ter que ser igual ao imposto T. Né? Eu estou supondo que esse problema aqui vocês sabem resolver. Vocês já resolveram esse problema em outros contextos. É um problema de maximização. A gente tira a primeira derivada igual a zero. Então, eu estou supondo que isso está todo mundo familiar. Então, olha o que está acontecendo. Esse indivíduo agora, quando encara o imposto T, esse indivíduo vai poluir a quantidade H de forma que o benefício que vem da última unidade seja igual ao imposto. Olha o que está acontecendo. Isso aqui, o lado esquerdo é o benefício da poluição, benefício marginal da poluição, e o lado direito é o custo marginal da poluição. Lembra? Antes esse custo era zero. Agora ele passou a ser T.
Agora, então, eu vou escolher o H de forma que o benefício que a última unidade de poluição me trouxe seja igual ao custo que eu tenho que pagar por ela. Aí a pergunta é, como é que eu escolho esse T aqui, ó? Essa poluição por esse imposto por unidade de poluição? Bom, a gente resolveu esse problema aqui atrás. φ1' tem que ser igual a menos φ2' vezes H. Então, eu preciso escolher o T de forma que ele seja igual a menos φ2' de H. Ou seja, a poluição que eu vou cobrar para o poluidor é igual ao dano que aquela unidade de poluição causou na vítima, no nível ótimo de poluição. Tá? Então, eu vou escolher o H dessa forma. Se esse daqui é o ótimo, que a gente derivou lá atrás, o T, que vai induzir o indivíduo número 1 a poluir a quantidade H estrela, ótima de poluição, ele é igual ao dano marginal que a quantidade ótima de poluição causa para o indivíduo número 2. Tá? Eu fiz o quê? Eu fiz o indivíduo, eu dou incentivo para o indivíduo número 1 a tomar suas decisões de forma que alinhe o seu interesse particular com o interesse da sociedade. Tá? Mais uma vez, em contraste com a mão invisível do Adam Smith. No mercado em concorrência perfeita, o meu interesse individual coincide com o que é bom para a sociedade também, em termos de eficiência. No caso da externalidade, o meu interesse individual não coincide com o que é bom para a sociedade. Por quê? No caso do Adam Smith, onde eu tenho o mercado competitivo perfeito, eu comparo o custo da minha ação com o benefício da minha ação. Só que o custo da minha ação, o meu custo individual, é igual ao custo para a sociedade inteira. Por exemplo, se eu quero comer uma maçã, tá? Eu tenho o benefício de comer aquela maçã e o custo de comer aquela maçã é o preço que eu pago por ela. No mercado competitivo, qual é o preço que eu pago por uma maçã? É o custo de se produzir uma maçã. É o sacrifício que a sociedade tem que se fazer para produzir mais uma maçã. Agora, quando a gente fala de poluição, eu comparo o meu benefício de poluir com o meu custo de poluir. Lembra que eu falei que o poluidor não passaria do nível HM, porque talvez a fábrica, a empresa estivesse tão poluída, por exemplo, que os funcionários começariam a ficar doentes? Então, o poluidor vai olhar para o seu benefício de poluir e o seu custo de poluir. O custo que recai sobre ele ou ela. Só que quando o poluidor faz isso, o poluidor está ignorando um outro custo importante, que é aquele que ele jogou no colo do indivíduo número 2, que está respirando o ar poluído. O que essa política está tentando fazer? Olha, esse custo que você impôs em outros, eu vou trazer ele de volta via um preço, via o imposto da poluição. E se eu escolher esse imposto direitinho, eu alinho o que é bom para você, poluidor, com o que é bom para a sociedade. Então, essa aqui é a intuição, né? E eu vou mostrar um gráfico aqui que vai ilustrar o que está acontecendo melhor. A gente viu esse caso aqui. Eu tenho o benefício da poluição, benefício marginal, e se não tiver nenhuma política pública, o poluidor vai poluir em HM. A gente viu que isso aqui não é ótimo, porque olha o benefício que essa última unidade está trazendo para a sociedade, igual a zero. Olha o custo que essa última unidade está trazendo para a sociedade, que cai em cima. Então, eu sei que o nível ótimo de poluição não é HM, é H estrela, H asterisco. Só que o poluidor está poluindo HM. Qual que é a recomendação do PIGU? Bom, a pessoa está... Agora vamos olhar só para o lado direito aqui. Ó. O poluidor vai poluir HM porque poluir é gratuito. Então, enquanto o benefício de mais uma unidade for positivo, essa pessoa vai continuar poluindo. Aí o PIGU diz o seguinte, vamos colocar um preço na poluição. Quanto maior o preço, menos o indivíduo vai poluir. Mas qual o preço exatamente que a gente vai colocar?
para induzir o indivíduo número 1 a poluir no nível ótimo H estrela. O preço ou o imposto sobre unidade de poluição é igual ao dano que a última unidade de poluição no nível ótimo causou para o indivíduo número 2. Então, eu vou lá para o nível ótimo de poluição, calculo o dano que essa última unidade H estrela causou no indivíduo número 2, que é subindo essa linha vertical pontilhada. Eu traduzo esse dano em unidades monetárias e eu determino qual que é o imposto ótimo. Por que isso vai dar um incentivo correto para o poluidor? Então, eu acabei de calcular o imposto ótimo, é T estrela, que é igual ao dano marginal causado ao indivíduo número 2 no nível ótimo de poluição. Né? Olha aqui o T estrela. Essa aqui é aquela distância vertical que eu mostrei no gráfico. Aí eu vou impor esse imposto no indivíduo número 1. O indivíduo número 1, mais uma vez, vai só pensar no seu benefício, no seu bem-estar ou no seu lucro. Agora, olha o que o indivíduo número 1 vai ter que fazer. Vai se perguntar, qual que é o benefício de poluir a primeira unidade? Ele vai estar cá em cima. Mas agora aquela unidade tem um custo. Para aquela unidade que eu poluí, eu tenho que mandar um cheque para o governo no valor de T estrela. Bom, o benefício é cá em cima, o custo está cá embaixo, ainda vale a pena. Ainda tem um benefício líquido se eu poluir aquela primeira unidade. Vamos para a segunda unidade. Faz sentido? Também faz sentido econômico para o indivíduo número 1, porque o benefício que vem dela é maior do que o custo. Enquanto o benefício de poluir mais uma unidade for maior do que o seu custo, ou seja, o imposto por unidade, o indivíduo número 1 vai continuar poluindo. E o indivíduo número 1 vai ter o incentivo de parar a poluição no nível H estrela. Poluir mais do que H estrela não é bom negócio para o indivíduo número 1. Por quê? Esse aqui é o benefício que vem da poluição. Mas agora o benefício é menor do que o cheque que esse indivíduo tem que mandar para o governo para aquela última unidade de poluição. Então não vale a pena para esse indivíduo, não faz sentido econômico poluir. Esse indivíduo tem o incentivo de cortar a poluição de HM para H estrela. Também não faz sentido parar a poluição aqui, né, à esquerda de H estrela. Porque se eu parar aqui, onde o mouse está, eu tenho um benefício líquido naquela última unidade, mas se eu produzir mais uma unidade de poluição, eu ainda vou ter um benefício líquido. Eu tenho incentivo de ter esse benefício líquido na minha conta bancária e não parar por aqui. Então, enquanto eu tiver um benefício líquido de poluir mais uma unidade, eu vou continuar poluindo. Tá? O que o imposto piguviano fez? Ele fez o poluidor internalizar a sua externalidade. Porque agora ele trouxe de volta o custo da poluição para o indivíduo número 1, para o poluidor. Essa ideia está clara? Tá? Legal. Espera aí, eu deixei o chat fechado aqui, eu vou abrir aqui. Caso alguém queira escrever alguma coisa. Ah, tinha uma pergunta aqui que eu perdi, da Cláudia. Nas políticas de comando e controle para meio ambiente, é usual ser feita essa análise econômica de utilidade marginal? Me parece que não. Que são definições baseadas em critérios puramente técnicos? Boa pergunta, Cláudia. O que a gente está fazendo aqui é olhar... A gente está numa situação bastante confortável, né? Que a gente está numa situação de teoria, e a gente está pressupondo que a gente conhece os benefícios da poluição e a gente conhece os custos da poluição. E aí a gente pode determinar o nível ótimo de poluição. Na prática, isso raramente é verdade. Na prática, a gente não tem como... É difícil estimar essas curvas. Tem uma parte que eu não botei como cobrir nesse curso, que ele é pequeno, que é dedicado a estimar o dano que a poluição causa, que é a mesma coisa que o benefício da despoluição, ou o benefício do meio ambiente, ou o valor do meio ambiente. Tá? Tem algumas técnicas para se fazer isso. Então, em alguns casos, as pessoas até tentam estimar isso para ver qual que seria um
uma redução de poluição que faz sentido econômico. Com frequência, a gente não tem isso. Então, com frequência, a gente passa leis que estabelecem um nível ótimo de poluição. Não vou nem usar a palavra ótima, que estabelece um nível de poluição. Esse nível, com frequência, leva em consideração critérios técnicos, com frequência, leva em consideração critérios econômicos também, mas esse cálculo preciso aí é raramente possível de ser feito. Tá? E, com frequência, países ajustam as suas políticas com o passar do tempo, mudam as leis e tudo mais. Tá? Às vezes, nem os critérios puramente técnicos são claros, né? Por exemplo, se eu tirar uma certa espécie de um ecossistema, o que exatamente vai acontecer? A gente sabe que vai ter um desequilíbrio ali, né? Mas o que exatamente vai acontecer? É possível fazer essa previsão? Quanto tempo demoraria para recuperar uma espécie se ela tivesse sido subtraída de um ecossistema? Se for uma espécie endêmica, você tirar dali, nunca mais volta. Mas se não for endêmica, talvez você consiga reintroduzir. Mas a gente às vezes não tem muita precisão sobre o quanto tempo ou sobre os critérios técnicos, né, para determinar a poluição. A gente faz o melhor que pode. Felipe tem uma pergunta. A cobrança pelo uso dos recursos hídricos, então, seria um imposto piguviano? Mais ou menos. Na cobrança para o recurso hídrico, você está vendendo um direito de propriedade. Tá? E, com muita frequência, essa cobrança ela não leva necessariamente em consideração a qualidade da água, mas a quantidade que você compra. Tá? Alguns estados têm isso, né? Eles têm a cobrança por água bruta. O estado do Ceará, por exemplo, tem isso. Né? No Brasil, outras partes do mundo têm isso. Em muitos outros lugares não existe essa cobrança. Mas aí a preocupação não é tanto com a qualidade ambiental, no sentido da qualidade da água, mas de alocação de um recurso escasso. Tá? Então, nesse sentido, ela é muito parecida com o mercado de outra coisa qualquer. Não teria, a princípio, não teria um problema grande de você comprar e vender água. Tanto é que a gente compra e vende água. E a cobrança por uso de recursos hídricos é mais ou menos por aí. O imposto piguviano seria mais como, por exemplo, eu vou medir o quanto de rejeito você joga na água e eu vou te impor um imposto baseado nessa emissão que você faz. Tá? Então, tá bom. Essas são... Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui, do Matheus. Um exemplo prático de aplicação de imposto piguviano seria políticas de pedágio urbano, taxa de congestão, correto? Corretíssimo. É isso daí. Né? Qual que é a ideia de um pedágio ou de um imposto sobre congestão? A ideia é o seguinte: quando eu uso uma via pública, tá? Eu contribuo, eu gero uma externalidade negativa para outros motoristas, porque se a via pública estiver vazia, o meu uso da via pública não impõe nada, nenhuma externalidade de ninguém. Nós vamos falar sobre isso de novo do ponto de vista dos bens públicos, mas é uma ótica diferente só para olhar a mesma coisa. Então, se eu uso uma via que não está congestionada, não impõe um custo em ninguém, não tem necessidade de me cobrar nada. Mas se eu estou falando de uma via congestionável, chegando na sua ponto de congestão, ou com congestão já aumentando, mais um carro na via diminui a velocidade para todo mundo. Então, existe uma externalidade negativa que esse carro está trazendo, aí faz sentido, sim, colocar um imposto sobre o uso da via por aquele carro, para o indivíduo que está dirigindo o carro internalizar a externalidade que ele ou ela causa. É exatamente isso aí, Matheus. Uma outra versão, passando aqui um pouco para frente, então,
Uma outra versão da ideia do imposto piguviano é o subsídio piguviano. Na prática, é exatamente a mesma coisa. O que a gente faz? O imposto piguviano, desculpa, o imposto piguviano, ele põe uma penalidade na poluição. Cada unidade H de poluição vai ter que encarar uma penalidade T. Se eu produzir H unidades, eu pago isso aqui para o governo, T vezes H. Então, com o imposto piguviano, eu penalizo a poluição. Com o subsídio piguviano, eu dou uma recompensa para a despoluição, tá? Para o abate da poluição. Então, como é que funciona o subsídio piguviano? Eu sei que se eu deixar o indivíduo sem nenhuma regulação, nenhuma regulamentação, esse indivíduo vai poluir HM. Aí eu faço o seguinte, se você poluir um H que é menor do que HM, eu vou te dar um prêmio por unidade. Tá? Então, HM é a poluição máxima, a poluição não regulada, a poluição de mercado. H é a poluição efetiva. Se essa diferença aqui for positiva, se HM for maior do que H, então eu vou ganhar esse prêmio aqui do governo, esse subsídio, é um imposto negativo. Né? Então, nesse caso, o indivíduo número 1 vai fazer o seguinte, vai maximizar a sua utilidade, que depende da ação H, do nível da ação H, do nível de poluição, por exemplo, mais o presente que esse indivíduo vai ganhar do governo para cada unidade que não é poluída. Tá? Para cada unidade que é despoluída. Esse indivíduo vai maximizar esse problema aqui, escolhendo a quantidade H de poluição. A condição de primeira ordem para esse problema é que a utilidade marginal da poluição seja igual ao subsídio, à taxa de subsídio. Tá? Da mesma forma que aqui a utilidade marginal era igual ao imposto T, aqui a utilidade marginal vai ser igual ao subsídio S. Mesma pergunta, qual é o nível ótimo desse subsídio aqui? Quanto que eu vou dar de presente para cada unidade que não é poluída, que não é emitida? Bom, a quantidade ótima de poluição é H estrela. Ela acontece onde a utilidade marginal para o indivíduo número 1 é igual ao dano marginal para o indivíduo número 2. Como o indivíduo número 1 vai agir dessa forma, então eu vou escolher o S tal que ele seja igual ao dano marginal para o indivíduo número 2 do nível ótimo de poluição. Se eu escolher o S dessa forma, eu vou induzir o indivíduo número 1 a produzir H estrela, que é o nível socialmente ótimo da poluição. Tá? Faz sentido? Agora, olha que coisa curiosa. Vamos comparar o S estrela, o nível ótimo do subsídio, com T estrela, o nível ótimo do imposto. Como é que a gente compara o T estrela com H estrela? Silêncio desconfortável até que alguém responda a pergunta e salve o professor. São iguais, né? São iguais. Né? O subsídio é igual ao imposto piguviano. E por que isso? Por um motivo que pode parecer intuitivo à primeira vista. É porque tanto o subsídio piguviano quanto o imposto piguviano, eles impõem o mesmo custo sobre a poluição. Faz sentido isso? No caso do imposto, é claro, né? Eu emiti mais uma unidade, eu pago T. Então, esse é o custo da poluição, custo marginal de poluir. E, por outro lado, se eu, no caso do subsídio, se eu deixei de poluir uma unidade, eu ganho um subsídio S.
estrela. Tá? Em ambos os casos, eu estou colocando um custo na poluição. Por que isso é verdade no caso do subsídio? Isso é verdade porque, se eu poluir, eu perco o subsídio, eu deixo de ganhar o subsídio. Então, em ambos os casos, a poluição tem um custo de oportunidade. Ou eu pago alguma coisa para o governo via imposto, ou eu deixo de ganhar alguma coisa, exatamente o mesmo valor. Então, se eu poluir, eu vou estar perdendo. Em ambos os casos, eu estou colocando um preço na poluição. Tá? Vamos fazer um paralelo que é o seguinte: suponha que... vamos supor que a gente tem essa externalidade aqui. Alguém deixa o microfone aberto, tá? Na aula, durante a aula, e isso aumenta a probabilidade de acontecer algum ruído e de atrapalhar todo mundo. Então, isso vai gerar uma externalidade, né, para todo mundo. E aí eu faço a seguinte proposta. Eu digo o seguinte: quem deixar o microfone aberto, e se acontecer microfonia, ou se acontecer algum barulho que atrapalhar a aula, então você tem que me pagar uma fatia de pizza. Tá? Esse é o imposto piguviano. A externalidade negativa, que é o barulho que é gerado para incomoda todo mundo na aula. Então, esse é o imposto piguviano. Agora, pensa num contexto diferente. No começo da aula, eu trago para todo mundo uma pizza inteira. Tá? Todo mundo ganha uma pizza. E cada vez que o microfone aberto atrapalhar a aula, por um barulho que não tem nada a ver com a aula, então você vai perder uma fatia de pizza. Esse é o subsídio. O subsídio é o quê? Olha para essa expressão aqui em cima. O subsídio é S vezes HM, esse é o valor da pizza inteira, menos S vezes H. Toda vez que você polui, você vai perder uma fatia da pizza, com o valor de S. Então, em ambos os casos, você perde uma fatia de pizza. No primeiro caso, você paga, no segundo caso, você ganha a pizza inteira e perde se o telefone tocar, ou se acontecer algum barulho. Tá? Qual que vocês preferem? Qual política que vocês preferem? Subsídio. Subsídio, né? Com subsídio você começa com uma pizza. É por isso que a gente houve um lobby muito grande dos poluidores, né? Poxa, se você colocar um imposto, eu vou quebrar. Mas um subsídio a gente sabe que consegue viver com ele. Né? Depois eu vou revisitar essa questão do subsídio do imposto e vou mostrar alguns problemas sérios que vêm com o subsídio. Mas, por agora, vamos focar só no custo de mais uma unidade de poluição. Tanto o imposto piguviano quanto o subsídio piguviano, eles impõem exatamente o mesmo custo a mais uma unidade de poluição. Por isso que, às vezes, a gente chama tudo de imposto piguviano, e se o imposto for negativo, ele é um subsídio. Tá? Então, essa que é a ideia. Pergunta da Cláudia. O pagamento por serviços ambientais se enquadra como subsídio piguviano? Essa é uma boa pergunta. O pagamento por serviços ambientais, a gente vai falar dele agora, tá? E daqui a pouquinho, na verdade. E ele tem a ver mais com outro insight. O insight do PIGU era que a poluição é gratuita, então vamos colocar um preço. O próximo... não, eu achei que já ia aparecer aqui, ainda vai demorar um pouquinho. O pagamento por serviços ambientais, eles vêm de um outro insight, de direito de propriedade. Eu já vou falar em breve. Tá? Sérgio, podemos chamar de imposto negativo o subsídio? Sim. Subsídio é um imposto negativo. Tá? Beleza. Então, esse aqui é o insight na intuição, quer dizer que o subsídio impõe o mesmo custo de oportunidade na poluição do que o imposto piguviano, e ele vai induzir um nível ótimo de poluição por conta disso. Ele vai fazer o poluidor internalizar a externalidade. Né?
Em economia, em geral, a gente está mais preocupado com o custo de oportunidade do que com o custo contábil. Custo de oportunidade que a gente perde, né? Então, por exemplo, essa aula que vocês estão assistindo aqui agora, ela tem um custo de oportunidade. Você vai se perguntar, qual que é a melhor coisa que eu estaria fazendo agora se eu não estivesse assistindo essa aula? Cada um vai ter uma resposta, né? Quando você decide assistir a aula, você está incorrendo esse custo. Claro, quando você vem para a aula, você está me dizendo que o benefício de vir é maior do que o custo, por isso que você está vendo, está vindo para a aula. Mas isso não quer dizer que o custo não exista. Então, ele está sempre mais interessado em custo de oportunidade, que é o melhor uso que eu daria para algum recurso, que pode ser meu tempo, pode ser capital, o que for, que o melhor uso que eu daria para aquele recurso se eu não estivesse empregando da forma que eu estou empregando ele agora. Agora, vamos olhar aqui um pouco para a mecânica do imposto e do subsídio e ter intuição de por que eles levam ao mesmo lugar. Olha esse gráfico aqui do ponto de vista dessa origem aqui da esquerda. A gente já viu esse gráfico, né? No eixo horizontal, andando da esquerda para a direita, eu tenho H, poluição. No eixo vertical, eu tenho unidades monetárias por unidade de poluição. Então, essa curva decrescente aqui é do benefício marginal da poluição, né? A gente está supondo que as unidades iniciais têm um valor mais alto do que as unidades, traz um benefício mais alto do que as unidades subsequentes, em termos de traduzidos em unidades monetárias. E essa curva ascendente aqui, olhando da esquerda para a direita, é o benefício marginal da poluição, né? Então, por exemplo, uma unidade de poluição pode causar um dano pequenininho na população. De vez em quando, o horizonte fica meio feio por causa da poluição. Isso me incomoda um pouco. À medida que eu vou poluindo mais uma unidade de poluição vai acarretando um dano cada vez maior. Agora, não é só o ambiente que está meio feio de vez em quando, mas é um ambiente que está feio com muita frequência. Continua aumentando a poluição. Agora, mais uma unidade está começando a me causar problemas de irritação nos olhos. Continua aumentando a poluição. Cheguei num ponto que mais um pouquinho de poluição já está aumentando muito a frequência de problemas respiratórios. Se eu for continuar com esse processo, eu posso chegar num ponto que aquelas últimas unidades de poluição estão aumentando muito a probabilidade de eu desenvolver algum tipo de câncer, por exemplo. Tá? E eu estou fazendo uma suposição heróica, eu estou traduzindo esses danos todos de visibilidade pior, de problemas respiratórios, até a possibilidade de um câncer, em reais por unidade, tá? Em unidades monetárias. É possível fazer isso? É possível, né? Por exemplo, se você me perguntasse, ou perguntasse para vocês, quanto é que você estaria disposto a pagar por ano, por exemplo, para diminuir em 50% a probabilidade de você desenvolver um problema respiratório por causa da poluição? Se você me disser o máximo que você está disposto a pagar, é essa altura vertical aqui. Tá? Quanto que você está disposto a pagar para evitar uma dor de cabeça? O máximo que você estiver disposto a pagar é o valor do dano que aquilo te causa. Presta atenção, tá? Quando eu digo qual é o máximo que você está disposto a pagar para evitar uma dor de cabeça, não é o preço de um ibuprofeno ou de sei lá, de um analgésico qualquer que você compra na farmácia. Esse é o preço que você de fato precisa pagar. Mas eu estou te perguntando fazendo outra pergunta. Qual que é o máximo que você estaria disposto a pagar? Se você estiver disposto a pagar R$100, mas o preço de um ibuprofeno é igual a, sei lá, R$30, de uma caixinha, então você tem um excedente. Eu não estou querendo saber dos 30, eu estou querendo saber do máximo que você estaria disposto aí. Então, tá bom. Essa curva ascendente aqui, então, é o dano marginal da poluição. A gente viu que o nível ótimo da poluição é H estrela. Tá? Agora, eu posso olhar para esse mesmo gráfico a partir dessa origem aqui, ó, do HM. Olha o que acontece.
Se eu olhar da esquerda para a direita, eu estou olhando para a poluição aumentando. Se eu olhar da direita para a esquerda, eu estou olhando para a poluição diminuindo, ou para o abate da poluição. Olha o que está acontecendo. Essa curva decrescente aqui é o benefício marginal da poluição. É o quanto que eu me beneficio se eu poluir mais uma unidade. Se eu olhar da direita para a esquerda, eu estou falando de o quê? Eu estou falando mais de abate da poluição. Quando eu abato a poluição, eu tenho que fazer sacrifícios, não é verdade? É o benefício da poluição que eu não estou tendo. Abater a poluição, outra forma de olhar para isso é abater a poluição é custoso. Então, por exemplo, se eu estou num lugar muito poluído, numa fábrica que está muito poluída, eu posso cortar as primeiras unidades de poluição de forma bem barata. Eu posso dizer o seguinte para as pessoas que trabalham na fábrica: toda vez que você usar algum produto químico, algum óleo, alguma graxa, imediatamente tampa o recipiente. Essa é uma forma muito barata de cortar aquela última poluição que ficava com, sei lá, químico evaporando no ar, ou acidente com alguém esbarrando em um container de algum líquido poluente e tudo mais. Ou seja, eu vou ter um custo para poder cortar a poluição, mas é um custo muito baixinho, né? São 30 segundos, 20 segundos, 5 segundos que eu vou perder fechando um recipiente. Então, se eu cortar a poluição, eu tenho aquele custo. Por outro lado, se eu não me preocupar em cortar aquela poluição, eu vou economizar com aquele custo, eu vou ter um benefício. Então, tá bom, eu cortei as primeiras unidades de poluição com essa iniciativa bem simples. Agora eu quero continuar cortando a poluição. Agora que eu já coletei aquele nível, já diminuí aquele nível de poluição que tinha um custo baixinho, se eu quiser despoluir ainda mais, eu vou ter que incorrer um custo um pouco maior. Por exemplo, eu vou ter que usar carvão ativado, por exemplo, em alguns dos meus processos de produção. Ele funciona como um filtro, né, de poluição. Tá legal. Se eu quiser diminuir ainda mais a poluição, agora que eu já diminuí a poluição das formas baratas, se eu quiser continuar diminuindo a poluição, vou ter que incorrer custos maiores ainda. Talvez eu vá ter que treinar meus funcionários e isso gastar um certo tempo e explicar para eles os problemas da poluição e como evitar a poluição. Ótimo, eu fiz isso. Olha aqui, eu estou cortando a poluição, eu estou abatendo mais a poluição, o custo de abater um pouco mais vai só aumentando. Se eu quiser cortar ainda mais a poluição, agora eu vou ter que talvez reestruturar meu processo produtivo. Isso é claro, isso é caro. Se eu for obcecado, eu posso cortar a poluição a zero, não é verdade? Como é que eu faço isso? Fecho a fábrica, fecho a empresa. Isso vai me trazer um custo muito alto. Então, olha o que acontece. O benefício de poluir é o custo evitado de despoluir. Então, se eu olhar para essa curva aqui, da esquerda para a direita, eu tenho o benefício de poluir mais uma unidade. Se eu olhar da direita para a esquerda, eu tenho o custo de abater mais uma unidade de poluição. Então, o benefício marginal da poluição é a mesma coisa que o custo marginal do abate da poluição ou da despoluição. Então, se eu olho a partir desse ponto de origem aqui, à direita, essa curva passa a representar o custo de despoluir, o custo de abate. Essa outra curva aqui, ó, que é o dano marginal da poluição, o dano para as vítimas, quando eu olho da esquerda para a direita, se eu olhar da direita para a esquerda, ele é o dano evitado da poluição à medida que eu poluo menos. Ou, em outras palavras, ele é o benefício marginal do abate da poluição. Lembra, essa última unidade de poluição aqui, ó, aumentou muito a probabilidade desse indivíduo que está exposto a desenvolver um câncer. Se eu eliminar aquela última unidade, eu vou gerar um benefício muito grande, eu vou diminuir bastante essa probabilidade, então o benefício é alto. À medida que eu vou abatendo mais a poluição, que eu for andando da direita para a esquerda, o benefício que eu vou gerar por mais uma unidade de abate da poluição vai ficando cada vez menor. Tá? Então, olhando da esquerda para a direita, esse aqui é o benefício da poluição
e essa curva ascendente é o custo da poluição, é o dano da poluição. Se eu olhar da direita para a esquerda, mesma ótica. O que era o dano da poluição passa a ser o benefício do abate da poluição, do abatimento da poluição, ou o benefício da despoluição. E o que era o benefício da poluição passa a ser o custo marginal da despoluição. O nível ótimo de poluição, H estrela, corresponde ao nível ótimo de abate, que é HM menos H estrela. No nível ótimo de poluição, o dano marginal da poluição é igual a T estrela. E esse também é igual ao subsídio à despoluição, S estrela. Qual que é a lógica, mais uma vez, do imposto sobre a poluição? O poluidor vai comparar o benefício de cada unidade com o custo, com o imposto que aquela unidade vai requerer que o indivíduo pague para o governo. E esse indivíduo vai continuar poluindo até que o benefício da última unidade seja igual ao imposto. Do ponto de vista do subsídio, agora o poluidor tem essa curva aqui de custo marginal da poluição. O poluidor vai pensar, eu vou eliminar a primeira unidade de poluição, eu vou abater a primeira unidade de poluição? Vamos ver. Se eu fizer isso, eu vou ter que gastar isso aqui para eliminar a poluição. Mas o governo está me dando um subsídio, um prêmio que é cá em cima. Opa, vale a pena. O benefício de despoluir, que é o subsídio que eu ganho do governo, está maior do que o custo de despoluir. Eu continuo a despoluição enquanto o benefício, o subsídio que eu ganho do governo for maior do que o custo que eu de fato tenho que incorrer para poluir. E eu vou parar no nível ótimo de abate, que é HM menos H estrela, que é exatamente aqui, ó, que corresponde ao nível de poluição H estrela. Não vou cortar a poluição mais do que isso. Por quê? Porque aí eu começo a chegar na situação onde o custo de despoluir, o custo do abate, é maior do que o subsídio que eu estou ganhando. Tá? Faz sentido? Faz sentido, sim. Legal. Deixa eu ver, tem algumas perguntas aqui. Do Ângelo Benítez. Ou seja, H estrela é o máximo que eu posso pagar pela poluição, mas não considera o preço que você trata aquela doença que causa poluição. Então, vamos lá. H estrela é o nível ótimo de poluição, né? A gente está falando daquela distância vertical aqui, ó. Se H estrela é o nível ótimo de poluição, o dano que aquele nível de poluição, que aquela última unidade de poluição me trouxe, é igual a essa distância vertical aqui, ó, tá? Eu meço nessa curva aqui. Esse é o máximo que eu estaria esse dano é o sacrifício máximo que eu estaria disposto a fazer para eliminar aquela unidade de poluição. Se eu fizer esse sacrifício máximo, eu fico indiferente entre viver com a poluição ou não viver com a poluição, mas pagando aquele sacrifício máximo. Tá? Esclareceu? Legal. Professor Schmelling, Diga. só aqui no gráfico, só questão de notação. A palavra abate, eu posso trocar por despoluição? Pode. Sem problema nenhum? Pode. Tá? Eu usei essa palavra porque ela é muito comum na literatura em inglês, é abatement. Tá? E não é uma palavra que a gente usa com muita frequência em português, mas, enfim, ela captura. O legal de usar abate ao invés de despoluição é que ela deixa a coisa bem contrastada, né? Em um lugar, da esquerda para a direita, eu estou poluindo, da direita para a esquerda, eu estou abatendo a poluição. Mas é exatamente isso, tá? É despoluição. Custa, né? É custoso despoluir. Se é custoso despoluir, se eu puder poluir, eu vou estar economizando aquele recurso. E aí, só questão de notação de novo, né? Então, por exemplo, o custo marginal A, que é o abate, né? Eu poderia trocar por HM menos H asterisco. Isso, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Na verdade, tem um livro muito bom, que, se não me engano, está nas referências, que é do professor Kolstad.
esse livro foi o seguinte, ele fez esse livro, pelo menos essa é a história que eu ouvi, com base no curso que ele deu de mestrado e doutorado de Economia do Meio Ambiente, por muitos anos. E aí ele fez o livro de forma mais formal, né, com cálculo e tudo mais. Mas aí a história que eu ouvi é que a Oxford Press, que publicou o livro, falou, olha, vamos aumentar o mercado, então tira o cálculo e deixa só com álgebra. Que em alguns casos até piora mais as coisas. Mas, enfim, né, às vezes você tem que dar uma volta muito grande para mostrar uma coisa que com cálculo você mostra com muita facilidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque ele é um livro muito bom no ponto de vista do conteúdo dele, ele é rigoroso, né? E o conteúdo é o conteúdo que se vê num curso moderno de economia do meio ambiente, e ele não usa cálculo. Mas então, nesse livro tem um exercício que é exatamente isso. Ele pede para você converter A em H e H em A. Né? E a definição é exatamente essa. A é igual a HM menos H. Beleza. O livro se chama, se não me engano, Environmental Economics, do Charles Colstead. Depois eu posso... Acho que é isso daqui, ó. Se você fizer essa procura, você vai encontrar esse livro. Tá? Ele é um bom livro. Coloquei aqui no chat. Bom, como é que a gente está de tempo? Ah, temos um tempinho, que bom. Então, quem fez a pergunta anterior aqui, eu acho que foi a Cláudia, sobre pagamento de serviços ambientais. Cláudia, agora a gente está numa posição que a gente consegue responder isso, que eu consigo te responder isso melhor. O insight que o Pigou teve é o seguinte, a gente polui porque poluir é gratuito, então a gente vai poluir HM. Vamos, então, colocar um preço na poluição e induzir o poluidor a produzir H estrela. Tá? Dessa forma, a gente alinha o incentivo privado, que é dado por essa curva aqui de benefício da poluição, com o ótimo para a sociedade. Tá? E vou induzir o indivíduo a produzir H estrela. Aí o Ronald Coase ele teve um outro insight. O insight dele é o seguinte: existe externalidade porque direitos de propriedade não são bem definidos. Essa é a razão fundamental para a existência de externalidades. De quem que é o ar limpo? É de ninguém, de todo mundo. Então, o direito de propriedade não é bem definido. Então, não dá para esperar que o mercado dê conta de produzir ar limpo. Esse vácuo de direito de propriedade que abre a possibilidade de uma externalidade. Eu produzo o que eu estou produzindo aqui, poluo o ar, porque não existe direito de propriedade, de direito de poluir ou direito ao ar limpo. Não no sentido de mercado, né, de que a gente pode transacionar isso, comprar e vender o direito de ter um ar limpo ou o direito de poluir. Essa é a razão fundamental pela qual a gente tem uma externalidade. Se a gente voltar nas condições lá para o Teorema de Bem-Estar 1 e 2, a primeiríssima que eu coloquei ali foi direitos de propriedade bem definidos, não é verdade? Seguros, estáveis e transacionáveis. A gente não tem isso. A gente não tem uma troca de direito de poluir ou de despoluir. Então esse foi o insight do Coase. É óbvio que o mercado não vai funcionar. Porque para o mercado funcionar, a gente precisa de trocar. Não existe um mercado para poluição. Qual que é a solução que ele propôs, então? Uma solução muito simples. Vamos definir direito de propriedade. Ele enxergou a raiz do problema e a recomendação de política pública é: vamos corrigir o problema. Vamos corrigir o problema na origem, da forma fundamental. Vamos definir direito de propriedade. Como é que é isso? O negócio é o seguinte: tem alguém poluindo? Então vamos dizer o seguinte: o direito, a vítima tem o direito, por exemplo, a um ambiente limpo. Aí, se o poluidor quiser poluir, o poluidor tem que conversar com a vítima e dizer o seguinte: olha,
você tem o direito ao ar limpo e eu gostaria de produzir aqui e poluir o ar, e eu estou disposto a te compensar por isso. Estou disposto a te pagar por isso. Esse foi o insight do Codes. Essa é a base para os títulos negociáveis de poluição. Quando você olha para o mercado, por exemplo, de emissões de carbono, na Europa, por exemplo, na União Europeia, é exatamente isso. Os poluidores eles têm um título que dão o direito a eles a poluir uma certa quantidade, emitir uma certa quantidade de gases do efeito estufa. E essa quantidade é limitada, esse número de títulos é limitado. Se alguém quiser poluir mais, vai ter que comprar o título de outra pessoa. Ou o indivíduo comum poderia, em princípio, ir lá comprar um daqueles títulos e guardar na gaveta. Hoje em dia é tudo eletrônico, né? Não um pedaço de papel. Mas a ideia é essa, eu poderia aposentar um título. Foi isso exatamente que aconteceu no mercado de SO2 nos Estados Unidos, para controlar a chuva ácida. O governo determinou um número máximo de títulos de poluição, estabelecendo uma quantidade máxima de poluição que seria liberado no ambiente, e distribuiu para as firmas poluidoras. Se as firmas nesse caso, o governo deu o direito de poluir para os poluidores, não para as vítimas. Se alguém quisesse poluir mais, teria que comprar um título de outra pessoa. E na época que esse mercado era ativo nos Estados Unidos, todo ano um grupo de crianças da escola, de alguma escola americana, fazia uma vaquinha, comprava um título de poluição, colocava numa moldura e pregava na parede. Aquela quantidade de poluição de enxofre não pode ser liberada mais no ambiente. Tá? Então, esse foi o insight. O mercado falha porque não existe direito de propriedade bem definido. Então, vamos simplesmente definir direito de propriedade e o mercado vai dar conta do recado. Tá? O problema da externalidade vem de direito de propriedade mal definido, uma daquelas condições para os teoremas do bem-estar existirem. Né? Então, a externalidade é baseada nessa falha de direito de propriedade, por isso que o mercado não vai existir e por isso, consequentemente, a gente não vai ter os teoremas do bem-estar 1 e 2. Qual a solução, então? Vamos definir direito de propriedade. E aí a gente deixa que o mercado dá conta do teorema do bem-estar 1 e 2 de novo. Então, vamos ver aqui um exemplo. Alguns exemplos. Né? Vamos supor o seguinte. Vamos supor que a gente reconheça que o problema vem de direito de propriedade mal definido e a gente diz o seguinte, nós vamos dar o direito de propriedade para o indivíduo número 2, que é a vítima. Né? Lembra, a gente tem dois indivíduos, 1 e 2. Se o indivíduo número 2 tiver direito ao ambiente limpo, então esse indivíduo vai dizer o seguinte, beleza, H é igual a 0. H é o nível de poluição que o indivíduo número 1 emite. Né? O indivíduo número 2 vai falar, eu tenho direito ao ambiente limpo, então H é igual a 0. Esse é o caso A. Vamos supor agora que o indivíduo número 2 tem total poder de barganha. Tá? Então, o indivíduo número 2 ele pode chegar para o indivíduo número 1 e falar o seguinte, olha, H é igual a 0, mas se você quiser poluir, eu deixo poluir desde que você me pague essa compensação T aqui. Tá? E nesse exemplo aqui, o indivíduo 2 tem o total poder de barganha, o indivíduo 1 vai pegar ou largar, ou vai dizer sim ou não. Se o indivíduo número 2 tiver o direito de propriedade e total poder de barganha, o problema de maximização desse indivíduo passa a ser o seguinte, o indivíduo vai escolher o nível de poluição que o indivíduo número 1 vai emitir, que é o H, e vai escolher a compensação que o indivíduo número 1 vai ter que pagar para ele, para o 2. Tá? Então, esse é o problema de maximização. Eu sou indivíduo 2,
eu tenho direito ao ar limpo. Se o indivíduo número 1 quiser poluir H, eu topo, desde que me pague a compensação T. A pergunta é, e outra coisa, esse problema é sujeito a essa condição aqui, ó. O indivíduo número 1, se ele poluir H, ele vai ter que pagar T. Então, o lucro do indivíduo número 1 menos T, que ele pagou para o indivíduo número 2, tem que ser maior ou igual ao status quo, né? A situação onde o indivíduo número 1 não polui nada. Isso é o que a gente chama de condição de participação. O indivíduo número 1 vai só participar desse contrato aqui se ele não ficar numa situação pior do que ele estaria se ele não poluísse nada. Faz sentido, não é verdade? Então, o indivíduo número 2 vai pensar o seguinte, espera aí, eu sei que para o indivíduo número 1 aceitar a minha proposta, isso aqui tem que ser verdadeiro. Como o indivíduo número 1 tem total poder de barganha, como o indivíduo número 2 tem total poder de barganha, o indivíduo número 2 vai pensar o seguinte, qual que é o máximo que eu consigo extrair do indivíduo número 1 e fazer ele aceitar o contrato? O máximo que o indivíduo número 2 pode extrair do número 1 é aquela quantidade T que deixa o indivíduo número 1 indiferente entre não poluir ou poluir e pagar aquela compensação. Ou seja, é aquela situação onde o lado esquerdo é igual ao lado direito. Ou seja, o indivíduo número 2, como tem total poder de barganha, vai pedir uma compensação T igual a φ1 de H menos φ1 zero. Tá? Se eu colocar isso aqui de volta no problema, eu elimino essa restrição e o indivíduo número 2 vai maximizar a utilidade tal que a utilidade do indivíduo número 2 mais a utilidade do indivíduo número 1 menos φ1 zero, né? Isso aqui é igual ao T, vai maximizar, essa expressão aqui escolhendo a quantidade de H. A condição de primeira ordem para isso acontecer é o quê? É φ'2 ser igual a menos φ'1. Mesma coisa que dizer que φ'1 ser igual a menos φ'2. Nota que isso daqui, ó, eu não tirei a derivada desse último termo aqui. Por quê mesmo? Por que nessa condição de primeira ordem aqui esse termo φ1 zero desapareceu? Não que ele é zero, ele é porque ele é uma constante, né? Quando eu digo que H é igual a zero, isso aqui vira uma constante. Então, isso aqui vai desaparecer. As únicas coisas que têm variáveis aqui são φ2 de H e φ1 de H. E a condição de primeira ordem é o quê? φ1 linha H é igual a menos φ2 linha de H. A gente já viu essa expressão aqui antes? Lembra de ter visto isso aqui antes? Onde que você viu isso, Flávia? O que isso representa? O que isso aqui representa? É isso aí, a condição... É isso aí, Matheus, a condição que garante o ótimo social. Né? Ou seja, olha o que eu fiz. Eu simplesmente dei o direito de propriedade para o indivíduo número 2 e a gente chegou no nível ótimo de poluição. Benefício marginal da poluição é igual ao dano marginal. Tá? Interessante. A minha intervenção ficou mínima aqui do ponto de vista de governo e de política pública. Eu simplesmente tive que definir direito de propriedade e deixa os dois negociarem. Aí o mercado deu conta de produzir o que é socialmente ótimo. Eu dei as condições para o mercado funcionar, eu caí no teorema do bem-estar número 1. Nesse caso aqui, eu disse que o indivíduo número 2 tem o direito de propriedade, o direito ao ambiente limpo,
E o indivíduo número 2 tem o total poder de barganha. E se o indivíduo número 2 tiver o direito de propriedade, da mesma forma que no slide anterior, mas o indivíduo número 1 tiver o total poder de barganha? Mais uma vez, se 2 tem o direito de propriedade, o status quo é poluição zero. Agora, o indivíduo número 1 pode fazer uma oferta agora para o indivíduo número 2 e dizer o seguinte: olha, eu te ofereço uma compensação T para você deixar o T1H maior que zero. Como é o indivíduo número 1 que está tomando a iniciativa, esse indivíduo, e tem total poder de barganha, esse indivíduo vai maximizar a sua utilidade, que é igual a φ1 de H, menos T, né, a menos a compensação que 1 vai ter que pagar para o 2, sujeito à condição de participação do indivíduo número 2. Ou seja, o indivíduo número 2, vivendo com a poluição mais a compensação, T, isso tem que dar um nível de utilidade que não pode ser inferior ao status quo, onde a poluição é igual a zero. Como o indivíduo número 1 tem o máximo poder de barganha, o indivíduo número 1 vai pensar o seguinte: qual que é o mínimo T que eu pago para o indivíduo número 2, de forma que o indivíduo número 2 participe desse contrato? Ou seja, o mínimo T para pagar para o indivíduo número 2 vai deixá-lo indiferente entre nenhuma poluição ou mais poluição com compensação. Então, o nível, a oferta que o indivíduo número 1 vai fazer para o indivíduo número 2 é igual a esse aqui, ó, φ2 zero menos φ2H. Se a gente colocar isso aqui de volta, então o problema do indivíduo número 1 fica o quê? Maximizar φH menos T, que é a mesma coisa que φH menos essa expressão, né? Menos φ2 zero mais φ2H, escolhendo a quantidade H de poluição, e o resultado vai ser o quê? O indivíduo número 1 vai escolher o nível H de forma que o benefício marginal da poluição seja igual ao dano marginal da poluição imposto no indivíduo número 2. A gente caiu no mesmo lugar. A gente deu o direito de propriedade para o indivíduo número 2, para a vítima. Agora o indivíduo número 1 tem o total poder de barganha, é o outro extremo, né? E ainda assim a gente caiu naquele nível ótimo de poluição. Mais uma vez, dei para o mercado as condições de funcionar, o que estava faltando era direito de propriedade bem definido, e o mercado produziu o que é socialmente ótimo. Agora, olha que interessante. É intuitivo a gente pensar que a vítima tem um direito, né? Sobre o direito de propriedade, o direito de ter um ambiente limpo. Mas olha que interessante. E se a gente desse o direito de propriedade para o poluidor? Se o poluidor tiver o direito de poluir, a poluição vai ficar em HM. Esse é o status quo. Eu vou poluir enquanto o benefício marginal da poluição for positivo. Vou parar em HM quando o benefício marginal da poluição for igual a zero. Agora, vamos supor que o indivíduo número 2 tem total poder de barganha. Então, o indivíduo número 2 vai fazer o seguinte: olha, eu reconheço que você tem o direito de poluir e você vai poluir HM, mas eu vou te oferecer T reais em compensação se você emitir H ao invés de HM. Tá? Se você cortar a poluição de HM para H, eu te compenso. Então, o problema que o indivíduo número 2 vai encarar é o seguinte: é maximizar a sua utilidade, menos a compensação que ele ou ela vai ter que pagar para o indivíduo número 1, para o indivíduo número 1 cortar a poluição de HM para H. Sujeito, obviamente, ao indivíduo número 1 concordar com isso. Tá? Tem uma expressão no Brasil, eu não sei se vocês usam na Guiné e Angola, que tem que combinar com os russos, né? Vocês conhecem essa expressão? Não? Vocês já ouviram essa expressão? Supostamente isso veio do Garrincha, né? Que o técnico estava dizendo para ele como é que eles tinham que jogar para marcar gols, né, na Rússia e ganhar da Rússia numa Copa. O Garrincha falou: tudo bom, mas vocês já combinaram isso com os russos? Enfim,
o indivíduo número 2, ele tem que garantir que o indivíduo número 1 vai participar. Ou seja, o indivíduo número 1, se poluir H e ganhar a compensação T para poluir H ao invés de HM, tem que ficar tão bem quanto no status quo, onde ele polui HM. Como o indivíduo número 2 tem total de poder de barganha, o indivíduo número 2 vai pensar: qual que é o mínimo T que eu pago para o indivíduo número 1 e o induzo a participar desse acordo, desse contrato. Mais uma vez, é aquele T que deixa o indivíduo número 1 indiferente entre poluir o máximo, status quo, e poluir o H que é menos, a quantidade H que é menos. A gente coloca esse T de volta ali, o indivíduo número 2 vai maximizar a sua utilidade, menos a compensação, né, que é φ1 de HM mais φ1 de H. HM, mais uma vez, é uma constante, que é a poluição máxima. A condição de primeira ordem vai ser aquela mesma do ótimo de Pareto. Ou seja, a poluição H que vai resultar é aquela cujo benefício marginal é igual ao dano marginal. Por fim, o poluidor tem o direito de poluir, H é igual a HM, e agora o indivíduo número 1 tem o total poder de barganha. Agora é o indivíduo número 1 que aproxima para o indivíduo número 2 e diz o seguinte: se você me pagar uma compensação T, eu reduzo a minha poluição. Mais uma vez, o indivíduo número 2 só vai participar se ele não ficar pior do que no status quo, onde a poluição é HM. O máximo que vai induzir o indivíduo número 2 a participar é esse daqui, né? A máxima compensação que o indivíduo número 2 vai pagar para poder para o indivíduo número 1 poluir menos. Coloca ele de novo e a gente termina de novo com a mesma solução de antes. Então, olha só, né? O Ronald Coase ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia. E, às vezes, a gente precisa de um gênio para ver o óbvio, né? Ele viu o óbvio. O problema é que a gente não tem direito de propriedade bem definido. A solução é definir direito de propriedade. Tá? Solução brilhante, né? Infelizmente, ela não é tão linda quanto parece à primeira vista. A gente vai falar disso depois. Ela, na verdade, ela é o que ela é. Ela é uma solução muito bonita e elegante, mas a aplicabilidade dela não é tão trivial e universal assim. A gente vai falar disso. Agora, uma coisa bastante interessante, e eu já vou responder sua pergunta, Cláudia, dá um minutinho. A gente está quase acabando, então deixa eu só concluir isso daqui. Uma coisa bastante interessante que veio do teorema que veio da proposta de Coase é o chamado teorema de Coase, que diz o seguinte: não importa para quem a gente deu o direito de propriedade, a gente sempre vai chegar no ótimo nível da externalidade se a gente simplesmente definir o direito de propriedade. Pode dar isso para a vítima, pode dar para o poluidor, desde que seja um direito transacionável no mercado, seja seguro, estável e transferível, o mercado vai dar conta do nível ótimo de poluição. E isso abre uma avenida de possibilidades aqui agora para a gente resolver o problema de forma relativamente simples, com uma intervenção governamental relativamente pequena. Eu só tenho que estabelecer as condições de mercado. Tá? Deixa eu ver agora a pergunta aqui da Cláudia. Você poderia esclarecer, no caso I, em que ponto ficou amarrado que φ2 para esse caso, ou seja, o máximo que o indivíduo 2 conseguirá extrair é igual a φ do teorema do bem-estar, ou seja, o dano da poluição... Ah, tá legal. Então tá bom. A ideia é a seguinte: na verdade, isso aplica para todos os casos, né? Essa condição final aqui sempre vai ser a condição de eficiência do mercado. Por quê? Porque eu estou maximizando o ganho líquido da sociedade. Se eu tiver eficiência de Pareto, se eu tiver naquela situação onde é impossível melhorar a vida de alguém sem piorar a vida de outra pessoa, eu estou maximizando o bem-estar social.
Por que isso? Pensa no contrário. Pensa que, suponha que eu não esteja maximizando o bem-estar social. Ou seja, com os recursos que eu tenho na sociedade, eu posso melhorar o bem-estar da sociedade. Se isso acontecer, eu não posso estar numa situação de eficiência de Pareto. Porque se eu não estou maximizando o bem-estar social com o que eu tenho na mesa, é possível melhorar o bem-estar de alguém sem prejudicar ninguém, simplesmente utilizando esse recurso de forma mais eficiente. O que acontece no caso da externalidade? O que acontece é isso daqui. Ó. O que é o bem-estar social? É a diferença entre o benefício, entre o ganho da poluição e o custo da poluição. O bem-estar social é esse ganho líquido aqui, ó. Para todas as unidades entre 0 e H estrela, é esse ganho líquido, que é essa área aqui, debaixo de filinha 1 e acima de filinha 2, essa área daqui. Tá? Então, o que acontece? Essa área aqui, que maximiza o bem-estar social, que é equivalente a dizer que eu tenho eficiência de Pareto, acontece quando eu poluo H estrela. E isso vai acontecer quando filinha 1 foi igual a filinha 2, exatamente nesse ponto aqui. E é isso que aconteceu em todos os casos aqui, quando eu distribuí direito de propriedade para o indivíduo 1 ou para o indivíduo 2, sem importar quem tem poder de barganha. E eu ainda falei de casos polares, né? Ou um tem total poder de barganha, ou o 2 tem total poder de barganha, mas eu posso ter coisas intermediárias, onde o poder de barganha é igual. Eu chegaria ainda assim no mesmo resultado. Tá? Então, esse é o famoso teorema de Coase, que diz que não importa para quem a gente deu os direitos de propriedade, ou para a vítima ou para o poluidor, a gente vai chegar no ótimo de Pareto. Tá? Essa é a última coisa que eu vou dizer. Esse aqui é o caso 1, onde o indivíduo número 2 tem um direito de propriedade. Quando o indivíduo número 2 tem total poder de barganha, a gente vai passar do ponto A para o ponto F aqui. Ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho a utilidade do indivíduo 2 e a utilidade do indivíduo 1. E essa curva aqui é o máximo de utilidade que eu posso ter, de forma que, se eu aumentar o bem-estar de alguém, eu tenho que diminuir do outro. Então, essa é a fronteira de eficiência de Pareto. Então, esse aqui, o caso A1 é esse daqui. Direito de propriedade para o indivíduo número 2. Tá? E o indivíduo número 2 tem total poder de barganha. A gente vai terminar no ótimo de Pareto, na posição eficiente, e no ponto F. Se a gente começar do ponto A e o indivíduo número 1 tiver total poder de barganha, a gente vai terminar no ponto D, na fronteira de eficiência. Ou a gente pode terminar em qualquer lugar aqui no meio do caminho também, se a gente distribuir o poder de barganha. O caso B é aquele onde eu dou o direito de propriedade para o indivíduo número 1. Olha aqui, ele começa com um bem-estar maior do que o indivíduo número 2. Se o indivíduo número 2 tiver total poder de barganha, a gente passa do ponto B para o ponto E na fronteira de eficiência. Pareto ótimo. Se a gente passar do ponto... Se o indivíduo número 1 tiver total poder de barganha, a gente vai do ponto B para o ponto C, também na fronteira de eficiência. Ou a gente pode terminar em algum lugar aqui no meio do caminho. Tá? Em todos os casos, eu parto de uma situação ineficiente, ou seja, poluição zero é ineficiente, a gente viu, e eu chego num nível ótimo de poluição, que é algum ponto aqui nessa fronteira, e aí eu vou ter um efeito distributivo. Quem que vai estar mais feliz ou menos no final do dia vai depender do poder de barganha de cada um. Ou eu posso começar de outro ponto ineficiente, onde eu tenho a poluição máxima, HM, a gente viu que isso também não é eficiente, mas com o direito de propriedade bem definido e transações, a gente acaba em algum ponto na fronteira aqui de eficiência, na fronteira de Pareto. Tá bom? Dúvidas? Ficamos por aqui, então? Então, ficamos com essa mensagem aqui, que a alocação dos direitos de propriedade não importa do ponto de vista de eficiência. Se eu der para a vítima ou poluidor, tudo bem.
embora possa importar sim do ponto de vista distributivo, né, de equidade. Se eu der o direito de propriedade para a vítima, eu estou dando um ativo de valor para a vítima. A vítima ficou mais rica. Se eu der o direito de propriedade para o poluidor, eu estou dando um ativo de valor para o poluidor ficou mais rico. Então, do ponto distributivo, sim, importa. Mas do ponto de eficiência, a gente vai chegar no mesmo lugar. Tá legal, gente? Vamos parando por aqui, então, hoje. E eu vou me organizar em breve e colocar os vídeos todos no YouTube. Tá legal? Um abraço a todos. E nos vemos na sexta-feira.